Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Estamos felizes em ter você aqui hoje. Por favor, inscreva-se no canal, deixe um comentário aí para nós. Queremos saber que você está aí. E saiba que nos alegramos muito de você se juntar a nós, aqui nesse canal, nos dando a oportunidade de entrar na sua vida. Já não é de agora, eu venho ensinando sobre o assunto fé e trazendo algumas verdades, talvez ressaltando alguns pontos, por assim dizer, em coisas nas quais precisamos estar sempre atentos. Sabe, coisas que precisamos manter em nossa lista de prioridades. Andar pela fé, viver pela fé. E em todos os ensinos passados, nós temos visto que as Escrituras nos ensinam que a fé é um ato. A fé, ela envolve o fazer tantas vezes. O livro de Tiago diz que a fé sem ações correspondentes é morta. Então a fé nem sempre se senta e recebe. Muitas vezes a fé vai e toma medidas para receber, para possuir aquilo em que se está crendo. E nós temos vários exemplos disso. Nós vemos quando Jesus ministrou aos 10 leprosos e disse: vão e se mostrem ao sacerdote, porque ele apontou de volta para eles a velha aliança, a verdade da promessa do Antigo Testamento de cura, e que quando o sacerdote declarava que um leproso não tinha mais lepra, aquilo significava que ele era limpo e agora, por lei, ele poderia ter vida em sociedade outra vez. E então diz que à medida que iam, eles foram curados ou foram limpos. E também temos a história lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler essa história aqui com você. Ela contém algo que será a nossa base aqui hoje. E diz: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. Verso 2: e Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na casa? Bem, mais uma vez, há uma verdade poderosa aqui, eu quero mencionar isso. Nunca olhe para o que você não tem, olhe para o que você tem. É assim que Deus vê estas coisas. Ele não falou sobre a necessidade dela, ele falou sobre o que ela tinha, que poderia se tornar uma semente ou um instrumento de bênção nesse caso. E ela disse a Eliseu: a tua serva não tem nada na casa além de uma botija de azeite. E ele disse: vai, toma vasos emprestados de todos os vizinhos, vasos vazios, não peças pouco. Eliseu está pensando grande. Ele está preparando ela para algo grande que vai acontecer. Não peça poucos vasos, ou seja, não vamos apenas sobreviver aqui, veremos Deus fazer coisas maravilhosas. Verso 4 é o resto da instrução. Ele disse a ela: quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquilo que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso, e o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Então aqui, o Senhor, através do profeta Eliseu, deu a esta mulher uma grande vitória, um grande milagre. Ela só precisou de um pequeno vaso de óleo que ela tinha na casa, e Deus transformou isso em um vaso para o fluir do sobrenatural. Não foi apenas óleo que fluiu daquele vaso, foi o poder de Deus. Na medida que vemos o poder de Deus se multiplicar, vemos que ele aumenta exponencialmente. E então ela teve o suficiente, não só para pagar as dívidas, não apenas para impedir que seus filhos fossem feitos escravos. Foi isso que ela pediu, mas Deus deu a ela mais. E eu sou grato por essa verdade, porque a Bíblia nos diz, em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então a Ele seja a glória, glória a Deus. Então Deus vai sempre fazer mais do que pedimos ou pensamos, se você pedir em fé. E se você permitir que o seu pensamento seja largado pela palavra de Deus, bem, isso vai permitir que a provisão de Deus seja continuamente aumentada. Deus sempre tem o poder para fazer abundantemente além de tudo o que pedimos ou pensamos. Certo? Então aqui está o ponto onde eu quero me centrar hoje. Eu quero que você note outra vez
No verso 4, as instruções dele para ela: quando tu entrares em tua casa, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos e derramarás. Bem, é interessante perceber aqui o derramar, mas note a frase: fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos. Em outras palavras, apenas ela e os seus filhos deveriam estar naquela sala e a porta deveria estar fechada. Agora há um princípio espiritual aqui. E eu sou grato por ela ter feito isso. Mais uma vez, vemos que é significativo. Há uma verdade importante aqui que é repetida no versículo 5. Então ela foi diante dele, fechou a porta, diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Então não foi apenas o derramar, nem só o pegar emprestado os vasos, mas o fechar a porta. Teve uma parte importante nesta manifestação da provisão de Deus. Agora, este é um princípio da fé. Às vezes, quando você está operando em fé, quando está crendo em Deus para algo, às vezes você vai ter que criar e proteger a atmosfera certa para a fé e milagres. E vemos esse princípio repetido muitas vezes ao longo das Escrituras sobre como a atmosfera, às vezes, ou a congregação, se podemos dizer, aqueles que se congregam num certo momento, tem muito a ver com o que poderia acontecer e o que não poderia acontecer. Sabemos que Deus estava fazendo, sabemos que Deus é muito grande, seu poder é ilimitado, mas ainda assim há vezes em que as limitações são colocadas, e não por Deus, mas por nós. E às vezes essas limitações são colocadas pelos que estão ao nosso redor. Então, eu quero te encorajar hoje a, quando você crer que você recebeu, é muito importante que você faça tudo o que puder para criar e para proteger uma atmosfera cheia de fé. Veja, essa é uma das razões pelas quais a igreja local é tão importante, porque se uma igreja está operando como deveria, se a palavra está sendo ensinada, a fé virá por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em uma atmosfera em que a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus estará presente e as pessoas ouvindo e operando em unidade, bem, isso tira todas as limitações para Deus. Mas o fato é que, embora Deus seja ilimitado, nós podemos limitá-lo em nossas vidas e em nossas circunstâncias, e um desses limitadores será determinado pela atmosfera e pelas pessoas que te cercam. Então, mais uma vez, eu quero te encorajar. E para isso, vamos um pouco mais fundo. Eu vou abrir aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu já sei que você conhece essa passagem, mas vamos vê-la de novo. Marcos, capítulo 6. Jesus está em sua própria cidade natal e diz aqui, então, no verso 1, Jesus chegou à sua própria terra e seus discípulos o seguiam. Chegando o dia de sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, como ele faria em outras sinagogas também, e isso com manifestações de Deus. Ele começou a ensinar na sinagoga e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Verso 3, não é este, estão perguntando, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E diz que se ofenderam com ele. Então Jesus lhes dizia, o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. Verso 5, é aqui que eu quero focar. E ele não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E ele se admirou por causa da descrença deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Certo, então note aí. E ele não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa. Veja, não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa, ali naquela atmosfera. Agora, o que é que havia ali que importava? Bem, certamente eu posso dizer que não era a geografia, que não era a topografia, o tamanho ou densidade da população. Foi a atitude das pessoas que ali estavam. Ali era a sua cidade natal, seus amigos, vizinhos, aqueles com os quais ele cresceu, que o viram crescendo, aqueles com os quais ele brincou, que conheciam a família dele num nível natural, que o conheciam como carpinteiro e, como resultado disso, quando ele começou a declarar as coisas que ele declarou na sinagoga e começou a ensinar como era o seu costume fazer, eles não conseguiram passar do lado natural, então vemos falta de honra aí e vemos que isso certamente foi um fator. E o que essa falta de honra fez foi criar uma atmosfera de incredulidade, uma atmosfera de dúvida, que Jesus não conseguiu ultrapassar. Quando chegou para levar milagres e curas àquele povo, diz que ele
impôs as mãos sobre algumas pessoas doentes. No grego ele diz algumas pessoas com pequenos desconfortos. Então, não houve olhos cegos se abrindo ali, nem ouvidos surdos se abrindo, nenhum câncer foi curado, nenhum membro cresceu, nenhum aleijado andou. Sabe, só pequenas coisas, dores de cabeça, erupções cutâneas, coisas leves desse tipo. Não aconteceu nada demais. Ele conseguiu fazer bem pouca coisa por causa da incredulidade deles. Então vemos que a incredulidade produzida pela falta de honra deles ou conectada com essa falta de honra, pela pessoa dele como representante de Deus, pôs um freio nos milagres. A expressão obras poderosas, essas duas palavras no grego vêm da palavra dunamis, que também é traduzida como milagres por todo o Novo Testamento. Então ele não pôde fazer milagres, não diz que ele não faria, diz que ele não podia. Se fosse apenas uma questão de querer fazer, ele teria feito, mas não pôde. Não pôde fazer por causa da incredulidade deles. Então, mais uma vez, vemos que a atmosfera que foi produzida por aqueles que o cercavam, por aqueles que estavam ouvindo a ele, que ele esperava que recebessem dele. Eles não receberam, não ouviram, não tiveram ouvidos para ouvir o que ele dizia, não conseguiram passar do natural e o resultado, até mesmo Jesus não conseguiu passar deste obstáculo. Agora, houve outros momentos em que Jesus teve que lidar com situações como essa, teve que lidar com a atmosfera, que ele teve que lidar com as atitudes da multidão. Veja outra passagem, estamos em Marcos 6. Se você for para Marcos capítulo 8, a Bíblia aqui nos diz, no verso 22 diz: E Jesus chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. Agora note o que Jesus fez no verso 23, ele tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e ele cuspindo em seus olhos, e impondo as mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Então ele colocou de novo suas mãos sobre seus olhos, o fez olhar para cima, e ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. Verso 26, e ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Não entre na aldeia, nem diga isso a ninguém na cidade. Certo, então note aí, como Jesus, quando trouxeram o cego para ele, Jesus estava pronto para ministrar a ele, mas a primeira coisa que ele fez foi pegá-lo pela mão e tirar ele da aldeia. Agora, por que Jesus tiraria aquele homem da cidade? Ele não só o levou para fora, mas depois que a sua cura estava completa, ele disse a ele: Vai para casa, mas não volta para a cidade nem conta a ninguém da cidade. Por que ele faria isso? Por que ele tiraria o homem da cidade? O que isso teria a ver com a sua cura? Bem, aqui mais uma vez, era a atmosfera que havia naquela cidade, a atitude para com ele naquela cidade. Eu quero mostrar para você isso no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, algo que Jesus disse em um dos seus ensinos. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 20, diz que Jesus começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Verso 21, ele disse a eles: Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se as poderosas obras ou os milagres que em vós se fizeram tivessem sido feitas em Tiro ou Sidom, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo, haverá mais tolerância em Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, será derrubada para o inferno, porque se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Sodoma, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então note, Jesus disse aqui que havia uma maldição nesses lugares por causa da falta de arrependimento deles e pela falta de fé e de abertura à palavra de Deus e ao mover de Deus. Eles tinham visto milagres e ainda assim nunca mudaram a sua atitude. Então, mais uma vez, chegou um momento em que Jesus não pôde operar milagres ali. Ele teve que tirar os cegos para fora da cidade e deixá-los lá fora, longe daquela atmosfera. Veja, todo local pode ter o seu próprio espírito, e quando digo isso não quero dizer uma entidade espiritual. Eu estou me referindo a um espírito em contexto que está mais ligado a uma atitude, como, por exemplo, descreveríamos o espírito de uma nação. Você entende? Um espírito
de animação quando alguém ganha um jogo, um espírito de time, é mais ou menos por aí. Pessoas que têm espírito de time, sabe, elas estão ali pelo seu time, e sabe, elas dizem assim, eu torço por esse time, e, acima de tudo, o time define tudo o que elas são. E então, nós vemos aqui que há um espírito em várias áreas a propósito. Muitos lugares, se não a maioria, tem um espírito nesse sentido. E, de novo, não estou falando de um espírito demoníaco. Eu só estou falando de uma atitude, uma visão mais geral, uma atitude de um lugar. Uma igreja pode ter isso, ela pode ter um espírito de fé e excelência sobre ela, ou pode ter um espírito de incredulidade, sabe, segurando o freio. Eu já estive nos dois tipos de igrejas. Eu já vi os dois tipos de igreja e eu já vi aquelas que são abertas, que as pessoas são receptivas ao que Deus quer fazer, e em outros lugares é como se tivessem uma atitude, já vimos tudo isso antes, você não vai nos dizer nada. E é disso que eu estou falando aqui. Jesus disse que Betsaida e Corazim tinham basicamente uma maldição sobre elas porque não estavam abertas para o que Deus estava fazendo naquele tempo. Então, por isso Jesus teve que tirar aquele homem. Glória a Deus. Aqui temos outra passagem, Marcos capítulo 5, vamos ver. Você conhece a história de como Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, mas lembre-se, quando aquilo aconteceu, ele já estava a caminho da casa de Jairo. Jairo, um dos principais da sinagoga, tinha chamado ele para ir à sua casa porque a sua filha estava doente. E diz no verso 35, enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga a quem dissera, a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Então, enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a filha morreu antes de chegarem lá. Verso 36, mas Jesus tão logo ouviu as palavras faladas, ele disse ao governante da sinagoga, não temas, crê somente. Bem, veja, as palavras que disseram a Jairo certamente criariam pensamentos de medo e dúvida e de desespero. Jesus garantiu a ele e disse, não temas, apenas continue crendo. 37, e ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Então, nesse caso em particular, até mesmo os outros discípulos foram instruídos a ficarem. Vocês ficam aqui e nós vamos continuar com Jairo. Verso 38, e tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele, enquanto entrava, disse-lhes, por que fazeis alvoroço e por que chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. Verso 40 diz, e riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou com eles onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Verso 42, imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles se assombraram com grande espanto. E ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, mais uma vez, temos uma situação extrema, porque a garota aqui tinha morrido, mas Jesus responde isso, a esse relatório ruim, primeiro com o pai, não tenha medo, apenas continue crendo. Crê somente, vê. O pai estava passando por muitas coisas naquele momento. Então Jesus queria que ele focasse. E então ele começa a tratar da atmosfera. E isso para possibilitar esse milagre e essa ressurreição, a primeira coisa que ele fez, definiu quem iria com ele. Às vezes mais, nem sempre é melhor. Às vezes é melhor ter 2, 3 pessoas que de fato sabem como crer, que sabem como concordar, do que juntar todo mundo, o cachorro, a vovó orando com você. Em outras palavras, faz sim a diferença a atmosfera corporativa. A atitude corporativa faz grande diferença. Sabe, todos somos tentados a fazer isso quando algo extremo está acontecendo. Pensamos, mais é melhor, mais poder, mais oração, mais concordância é melhor. Mas esse não é necessariamente o caso. E isso, mais uma vez, temos que atentar para o valor de proteger a atmosfera ao seu redor. Proteger a fé
que se levantou em você como resultado da palavra de Deus, não deixar que ela seja contaminada ou diluída pela incredulidade dos que estão ao seu redor. Então Jesus trouxe alguns e deixou outros de fora. Diz que ele os deixou de fora. Diz, e ele, tendo feito sair a todos, pegou o pai e a mãe, e Pedro e Tiago e João. Então havia 6 pessoas no quarto, com a garota que havia morrido e todos os outros do lado de fora. Bem, isso parece extremo, mas às vezes tem coisas que você tem que pôr para fora para que torne possível aquilo no que você está crendo. Eu vou te dar outro exemplo. Vá comigo para 1 Samuel 17, a história de Davi e Golias. Bem, não conseguiremos ler toda a história, mas eu quero te mostrar algo em particular. 1 Samuel 17, Davi desce à batalha. Ele tinha visto o momento entre os exércitos de Israel e Golias e os exércitos dos filisteus. Golias vinha todo dia e os desafiava, dizendo: vamos, enviem um representante, eu vou lutar com ele para que os exércitos não precisem. Bem, aqui estamos. Davi foi enviado ali em obediência ao seu pai. Ele veio, ouviu tudo isso. Agora note o que ele diz aqui. Eu vou começar a ler no versículo 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. Verso 28. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. Ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a teimosia do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Verso 29. E Davi disse: o que eu fiz agora? Não há uma causa. Agora veja o verso 30, sublinhe aí na sua Bíblia. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Então, Davi faz a pergunta: o que acontecerá ao homem que matar esse filisteu? Ele ouve que haverá grande recompensa. E então seu irmão mais velho vem e diz: o que você está fazendo aqui? Desafia ele e acusa ele injustamente de estar lá pela razão errada. A Bíblia diz que Davi se virou para o outro lado. Vai haver pessoas de quem você vai ter que se afastar. Se você está crendo em Deus, especialmente se está crendo para algo grande, algo importante, se você está crendo por um milagre, vai haver pessoas de quem você vai ter que se afastar, e talvez pessoas da sua própria família. Mas se afastar disso, não para desrespeitar eles ou porque você é melhor do que eles ou algo assim. Você se afasta deles porque quer proteger a atmosfera de fé. Se não na área geográfica, pelo menos em seu coração. Você tem que proteger seu coração, tem que guardar o coração e não deixar a incredulidade entrar. Foi por isso que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus que quando você está vivendo sua vida de fé e você põe sua confiança em Deus, não pegue pensamentos dizendo o que vamos fazer, o que vamos comer, o que vamos beber ou como vamos conseguir. Não pegue pensamentos assim. Proteja seu coração. Deus sabe onde você está, Ele sabe o que está acontecendo, mas Deus te deu uma promessa, Ele deu a palavra dele, e é isso que você tem que levar a sério mais que qualquer outra coisa. Proteja isso. Proteja seu coração da incredulidade de outros que desafiam disso, que duvidam, que questionam, que vão te fazer questionar se você permitir. Veja, Jesus nos disse em vários lugares, Ele disse: não apenas dê atenção ao que você ouve. Isso é importante, você deve fazer tudo o que puder para ouvir aquilo que reforça a sua fé naquilo que você está crendo. Mas ele também disse, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 18, cuide de como você ouve. Certo, e qual a diferença? Bem, significa que você pode ouvir de formas diferentes? Deixa eu te dar uma definição de dicionário aqui. Veja, ouvir tem muitos significados. Ouvir, em um sentido, significa apenas receber um som. Mas há um tipo diferente de ouvir, que é sinônimo da expressão dar ouvidos. Então a definição de dar ouvidos é ouvir algo com uma atenção intencional, dar consideração. Então quando Jesus disse atentem a como ouvem, o que ele está dizendo é dar atenção ao que você dá ouvidos, atenção ao que você está dando ouvido. Uma coisa é ouvir algo que vem, ao seu caminho e você não pode impedir, alguém
diz algo perto de você e você ouve, mas você não precisa dar ouvidos a isso. Então, cuidado ao que você dá ouvidos, ao que você dá atenção, ao que você dá consideração intencional. Por quê? Porque se isso entrar, vai bagunçar coisas em você. Eu vou contar uma história para encerrar. Um pastor amigo meu de outro estado ele creu em Deus e comprou uma nova caminhonete branca com o interior todo em couro branco. E ele estava muito feliz, todos os detalhes ali. Ele estava saindo da garagem para ir para o trabalho e tinha um portãozinho. Ele parou, saiu, abriu a porta da caminhonete e foi ver o que tinha na caixa de correio. Bem, ele viu uma vizinha, a mais ou menos meio quarteirão na estrada, andando pela rua com o seu cachorro. E aquele cachorro, um daqueles cachorros grandes que tinha andado pelo mato, ele vinha pulando, sabe, brincando. E ela gritou para aquele pastor, ela disse: "Feche a porta!" Ele olhou para ela e disse: "O quê?" E mais uma vez ela disse: "Fecha a sua porta!" E ele olha para ela e diz: "O quê?" Ele não sabia do que ela estava falando. De novo ela: "Fecha a sua porta!" E ele disse: "O quê?" Nessa hora, aquele cachorro grande, que estava coberto de lama, pulou dentro da sua caminhonete, porque o cachorro vinha correndo na frente da dona, pulou dentro da caminhonete no banco da frente, e então era lama dentro de todo aquele belo interior de couro. Bem, ele reage imediatamente e, vai para a porta e tenta tirar o cachorro acha que é brincadeira e vai para o banco de trás. E agora ele está espalhando lama por todo lado. Agora tem lama nos assentos, tem lama no teto, tem lama nas portas. Ele abre a porta de trás, tenta pegar o cachorro, ele pula para frente. E agora aquilo é um jogo. E o cachorro pulando de trás para frente, da frente para trás, o tempo todo espalhando lama e sujando aquele belo e detalhado interior feito de couro branco. E a mulher estava tentando avisar ele, porque ela sabia o que o cachorro ia fazer. E Jesus nos dá esses mesmos avisos, a palavra de Deus nos dá o mesmo aviso do quão é importante fechar a sua porta. E como se fecha a porta, bem, lembre o que a mulher em 2 Reis fez. O profeta tinha dito: entre na sua casa, você e seus filhos, e feche a porta. Jesus teve que tirar aquelas pessoas, Jesus teve que tirar pessoas daquela atmosfera. Davi teve que se afastar do tipo errado de coisas. Cuidado com o que você está ouvindo. Proteja esse coração cheio de fé e proteja essa atmosfera com tudo que você tem, para que então Deus não tenha limites na sua vida. Bem, eu espero que você tenha gostado. Nosso tempo acabou. É sempre um prazer falar com você. Eu espero que você interaja aqui no canal conosco. Aproveite agora o fim do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, compartilhe esse link com as pessoas que você ama. Mais uma vez, foi bom estar com você. Eu te abençoo, eu falo aumento na sua vida e eu te encorajo mais uma vez. Feche a sua porta para toda dúvida e incredulidade, então acontecerá. Até a próxima vez. Eu sou Scott Webb, quero te lembrar que eu amo você e que há poder na palavra de Deus.